Como é que a senhora vê a educação como um todo no Brasil? Não está faltando educação também? Além de Deus no coração, não está faltando educação desde a mais tenra idade? Muito, especialmente a cidadania. Há pouco tempo, eu fiz uma palestra na Escola de Economia na USP, e eu falava sobre política, o básico da política, o mais simples, rasteiro. Falava para alunos da USP, são alunos especiais, são alunos que passaram por um vestibular muito difícil. E, em dado momento, um aluno me falou: eu nunca aprendi o que a senhora está falando. Gente, eu falava de voto, eu falava de eleição majoritária, eu falava de eleição proporcional. Eles não sabiam. Eles disseram para mim que nunca haviam estudado isso na escola. Então, eu lastimo muito, porque isso é necessário, as pessoas precisam saber. Agora, se eu ver, nós estamos num ano de eleição e é isso que nós falamos nas empresas, nos rádios, na televisão, a coisa básica. Falta civismo. Falta civismo, falta cidadania. Porque nós tivemos uma matéria que ficou muito marcada por ser do regime ditatorial, a educação moral e cívica, né? Falar disso já logo remete, da mesma maneira que o 7 de setembro remete muito a esse lado militar da comemoração, isso afasta muitas vezes, né? Afasta. Eu cresci assistindo a parada de 7 de setembro no Rio de Janeiro. Cantando o hino nacional. Cantando o hino nacional. Eu amava aquilo. Eu era criança e eu achava realmente uma coisa muito boa. Eu gostava de ver. Hoje em dia, a parada de 7 de setembro nem... Está desvirtuada, né? Completamente. Porque as escolas participavam e cada uma procurava se apresentar melhor do que a outra. Mas há pouco tempo o presidente da Câmara aqui em São Paulo, o vereador Paulice Neto, me deu a honra de hastear a bandeira brasileira. Eles hasteiam a bandeira uma vez por mês, eu acho. Fazem um evento e ele me convidou para isso. O senhor não imagina o orgulho que eu tive, a satisfação que eu tive de hastear aquela bandeira. Ao voltar as suas atenções para a política nacional, a senhora precisou juntar uma dose de coragem para poder conciliar os vícios da nossa política com os ideais do escotismo. Como é que foi essa... É difícil, mas eu acho que é um trabalho necessário. Quiséramos nós que em cada cidade do Brasil tivesse alguém acompanhando o legislativo. Diferentemente do que as pessoas pensam, que o executivo é o mais importante, não é. Esquecem que é no legislativo que as leis são aprovadas. Pode o prefeito querer, ao contrário, vetar, os vereadores têm a incumbência, eles podem derrubar o veto do prefeito. E por que não fazem isso habitualmente? Apenas quando o executivo concorda com a derrubada do veto. Nós temos visto isso não só no município, como no estado, né? E até... no Executivo Federal. Um rolo compressor. A nossa política, a nossa democracia usa essa coalizão. Esse negócio de o prefeito, tanto o governador como o presidente, só governa se fizer acordos com o legislativo. E são nesses malditos acordos que a cidade, o estado ou o país fica de lado e fica a política partidária em primeiro lugar. Isso é a pior coisa. Vê-se isso nitidamente ao aprovarem projetos em São Paulo, na Câmara. Então, sem o parlamentarismo, qual a solução? Se já se sabe que são grupos praticamente dissidentes, um adversário do outro. O partido pequeno quer se projetar e se tornar grande. Para isso, ele acha que, tendo acesso ao poder e a cargos, ele pode crescer. Né? E fica, então, esse impasse. É isso que nós dizemos. A democracia é a melhor forma de governo que conhecemos. Estamos
prontos a mudar se aparecer uma outra forma de governo melhor. Agora, já entrando no movimento Voto Consciente, como se define esse movimento? É uma ONG? Voto Consciente é uma OCIP. Nós estamos há 25 anos acompanhando a Câmara dos Vereadores em São Paulo. 25 anos. 25 anos esse ano. Então a senhora pegou um momento que foi crítico, crucial eu na só história. estou há 10 anos. A senhora está há 10 anos, mas fundadora. o movimento pegou aquele momento das denúncias, a CPI dos fiscais, que foi um momento grandioso na história da Câmara Municipal de São Paulo. Exatamente. E foi por causa disso que, numa reunião social, 5 senhoras conversavam sobre política e uma perguntou à outra: vocês têm ideia de como essas leis são aprovadas aqui na Câmara de São Paulo? E nenhuma das 5 sabia. Aí elas disseram: olha, vamos até lá, vamos ver como é que isso funciona. E aí marcaram um dia, as 5 senhoras foram para a Câmara e se sentaram lá no plenário para assistir os vereadores. A gente poderia até dizer assim, 5 senhoras que não tinham coisa melhor para fazer foram lá. Não é isso? É mais ou menos esse o pensamento geral. Tinham, porque eram mulheres muito ativas, pessoas acostumadas a prestarem serviço para os outros, para a sociedade. E elas sentaram lá. E não tardou, a polícia veio perguntar, o presidente da casa... Ficou incomodado? Ficou incomodado porque ninguém costumava ir à Câmara. Até hoje, muito poucas pessoas vão. Quer dizer, não há participação, né? Não há participação. E aí a polícia veio, porque a Câmara tem um corpo da Guarda Municipal, né? E veio até elas perguntar quem havia pago para elas irem lá, que partido elas apoiavam, quem eram elas. Elas disseram: escuta, nós somos cidadãos que estamos aqui querendo ver como as leis são feitas. E o presidente não aceitou isso muito e depois voltou pedindo que elas fossem conversar com eles, para que eles entendessem o que elas estavam fazendo lá. Elas ficaram tão abismadas com o que aconteceu que disseram: alguma coisa esses homens estão escondendo aqui dentro, e aqui é o nosso lugar. Uma boa conclusão essa. Uma boa conclusão. Então, daí... Te incomodou tanto, né? Alguma coisa estão escondendo. Exato. Então, elas passaram a frequentar. A princípio, frequentaram o plenário. Depois elas viram que o plenário acontece interessante, eles debatem, mas muitas vezes eles já estão decididos do que eles vão aprovar e o que eles não vão aprovar. O plenário seria um teatro. Médio, mais ou menos. Já continuamos essa conversa com dona Sônia Barbosa, do movimento Voto Consciente, neste sábado no Jornal da Bandeirante Gente. Agostinho Teixeira, prossiga. Legal, Zé Paulo. Você volta já então na sequência dessa entrevista. Agora são 8h31. Esta meia hora do Jornal da Bandeirante Gente foi um oferecimento de